Dorival Júnior disse sim ao Corinthians e terá um dos maiores salários do futebol na América do Sul. Vídeo de hoje do canal do Nicola traz todos os detalhes do acordo. O Corinthians pode anunciar o técnico Dorival Júnior. Eu tenho bastidores importantes sobre essa questão do Dorival Júnior e Corinthians, tá? Vou falar sobre Dorival Júnior, que já disse sim ao Corinthians e deverá ser anunciado como novo comandante do Timão nas próximas horas. O ex-treinador da seleção, que negociava com o São Paulo há pelo menos 2 semanas, recebeu uma oferta bem maior do Corinthians. Ignorou o acordo ou as tratativas com o São Paulo e ficou muito perto de virar comandante do Timão. Posso te assegurar que para fechar com o Dorival, o Corinthians fez uma proposta gigante, superior a 2 milhões de reais por mês. Se a gente incluir também comissão técnica e impostos, o custo do Dorival Júnior ultrapassará 2 milhões e meio de reais mensais. Com uma observação importante: o ex-técnico da seleção tem direito a 1 milhão de reais por mês da CBF, que serão pagos até a Copa do Mundo de 2026. Essa grana equivale a uma indenização pela demissão que foi divulgada e definida no mês passado. Sobre Dorival Júnior e Corinthians, o acerto foi fechado nessa quinta-feira e foi isso que permitiu ao Timão o anúncio da demissão do Ramon Dias. O Corinthians não teria dispensado o treinador argentino antes de ter a confirmação de um novo técnico. Só para completar, importante contar também que o Tite nesse momento nem sequer foi consultado. O Augusto Melo entendia que o Tite é muito ligado aos antigos administradores do Corinthians, o pessoal da renovação e transparência, e contratar alguém com essa condição não seria algo positivo. Por falar no Augusto, o presidente alvinegro não apresentou nessa quinta-feira as contas referentes ao seu balanço de 2024. Foi a 4ª data prometida e não cumprida em relação à entrega desse documento, que é super importante. No dia 28 desse mês, o Conselho Deliberativo vota se aprova ou reprova as contas, e se reprovadas, o Augusto é afastado sumariamente da presidência do Timão. E você, gostou de Dorival Júnior no Timão? Já usa espaço para comentário para deixar sua opinião. Só não esquece de deixar like e de se inscrever no canal. O Corinthians conversa com o Dorival Júnior, tem conversas avançadas, tá? Pedro Silveira, companhia, o pessoal tá, né, hoje tá na mão deles, né, essa negociação com o Dorival. Uma pessoa no Corinthians até me disse agora que o Fabinho vai entrar mais em cena agora, após a saída do Ramon Dias, né? O Fabinho vai entrar mais em cena. O Corinthians fez até questão de dizer que o executivo Fabinho Soldado não conversou com nenhum técnico antes. Então, dentro do Corinthians dizem que o Fabinho vai começar a atuar agora bastante após a saída do Ramon Dias, tá? Eu tenho informação que o Corinthians já negociava com o Dorival Júnior antes mesmo do jogo contra o Fluminense, só para vocês terem uma ideia, hein? Porque assim, quando você começa a fuçar, né? Quando você começa a fuçar, quando você começa a buscar, apurar, você começa a descobrir detalhes, bastidores, enfim, aquela coisa que pouca gente tem. E aí a gente vai descobrindo, pô, quando que foi a primeira procura? Foi hoje de manhã, na reunião? Ou foi ontem? Não, foi ontem, depois do jogo? Foi também? E eu acabei descobrindo que quando o Santos ficou sem técnico, bateram um fio para ele, tá? Para o Dorival, perguntando, se te interessar, né, um namorico, uma paquerinha, se te interessar, estamos aqui, a gente tem um interesse. Isso, quando foi que o Santos ficou sem técnico? Né? Porque eu não lembro, o Caixinha caiu quando? O Caixinha caiu domingo? Foi isso? Se o Caixinha caiu no domingo e o nome do Dorival começou a ser cogitado na segunda-feira, essa ligação para o Dorival, a primeira ligação, o primeiro contato, deve ter acontecido, foi, né? Foi tô olhando aqui vocês aqui no chat, o Nelson falou que foi, que o Caixinha caiu no domingo. Então eu creio que o primeiro contato do Corinthians, tá, aconteceu com o Dorival na segunda ou na terça-feira. O Corinthians fez uma proposta ao Dorival Júnior que eu considero uma proposta irrecusável, tá?
Eu preciso ver nas minhas anotações, porque eu já trouxe, eu sou o Samir Cascalho, eu trago o salário de todo mundo. Eu sei o teu salário, hein? Eu tô tentando, eu vou pegar nas minhas anotações para ver quanto o Ramon Dias ganhava no Corinthians, porque uma fonte me disse que o Dorival Júnior vai ganhar pouco mais que o dobro do que o Ramon Dias ganhava no Corinthians. Dorival vem para ser, tá? Dorival vem para ser, se realmente se confirmar a vinda dele, um dos, um dos treinadores mais bem pagos do futebol brasileiro, tá? Por quê? Primeiro porque é um técnico de seleção brasileira, um treinador que, se fez ou não um bom trabalho na seleção, cabe uma boa discussão, teve tempo para isso, enfim, se fez ou não um bom trabalho com a seleção, ele passou pela seleção, isso valoriza, né, o técnico. Segundo que o Dorival não estava muito certo de trabalhar já logo na sequência, após a sua demissão da seleção. Tanto que eu conversei com uma fonte no Santos hoje, que me disse que a justificativa do Dorival, né, em não aceitar a proposta do Santos foi de que ele não trabalharia agora, logo na sequência, logo após a saída da seleção brasileira. E eu conversei com uma fonte agora e disse, mas ele está negociando com o Corinthians, né? Tudo indica que pode aceitar. E aí a fonte do Santos me respondeu. Como eu cobri há 15 anos lá, eu sempre tenho minhas fontes lá, porque o que eu queria saber? Eu queria saber exatamente o que ele pediu para o Santos para eu saber quanto que ele pediria para o Corinthians ou o que ele pediria em relação ao projeto. Ele não exigiu nada, não chegou a nem falar em salários com o Santos, porque ele disse que não trabalharia agora. Aí essa fonte disse o seguinte para mim, então, Samir, então ele está fechado, já estava fechado com o Corinthians quando a gente foi procurá-lo. Porque ele falou para a gente que não trabalharia agora, que não queria nem ouvir a proposta. E ele tem uma relação ótima com o Santos, com a cidade de Santos. Foram 2 passagens pelo Santos, né? Acho que foram 2 títulos paulistas, Copa do Brasil conquistada, enfim. E ele meteu essa, tá? Ele meteu essa. Então, assim, para você convencer o Dorival, então primeiro você tem que oferecer o projeto para ele, tá? O projeto. E também um baita de um salário. Que aí o Corinthians tem mais bala na agulha que o Santos para oferecer um grande salário. Apesar que o Santos também fez uma proposta boa para o Luiz Castro. O Marcelo Teixeira é meio maluco. O Dorival Júnior tem tudo para ser o técnico do Corinthians, né? A proposta que o Corinthians fez ao Dorival é para ganhar um pouco mais que o dobro, né, do que o Ramon Dias ganhava no Corinthians. E eu acho que o Dorival não precisa, né, o Dorival me assiste, velho. O Dorival é um técnico que para mim tem mais bala na agulha no futebol brasileiro do que o Ramon. Por exemplo, o Dorival treinou a seleção. O Ramon Dias já treinou a seleção argentina? Hein? Agora, velho, é um técnico realmente que o Corinthians vai pagar um pouco mais. E outra, o Corinthians não pode brincar, né? Não dá para ficar esperando muito. Então, assim, o contrato dele vai ter os gatilhos, né? De ganhou título é tanto, classificou é tanto, salário é tanto, pediu contratações, tá? E, cara, a chance dele acertar é grande. Por quê? Porque o Corinthians aceitou tudo. Gatilho, toma. Gatilho para isso, toma. Contratações vai ter no meio do ano, entendeu? Então, meu irmão, tudo que o Dorival pediu, o Corinthians aceitou. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Corinthians. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Timão. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.